Olá, meu nome é Cristiane, faço parte do Centro Técnico do Grupo Medical Sun. Hoje eu apresento o Eternia Clinic. O Eternia Clinic, ele é um equipamento de radiofrequência portátil da linha MedStart. O nome comercial do Eternia Clinic é Eternia. Tá? Quais são os diferenciais deste equipamento? Ele é um equipamento moderno, eficaz, prático, ideal para ser utilizado em espaços pequenos, em clínicas pequenas. Ele é um equipamento de fácil transporte, ele cabe numa mochila, por exemplo. Ele oferece um aquecimento rápido, a aplicação é confortável e segura. Além disso, ele traz aplicadores versáteis que podem ser utilizados tanto na área corporal quanto na área facial. O equipamento traz 3 frequências, 650 kHz, 1200 kHz e 2400 kHz. Os aplicadores que acompanham o equipamento são o tetrapolar, o bipolar e o monopolar. A potência do equipamento está em 120 watts. Os aplicadores são intercambiáveis, ou seja, você pode estar trocando as esferas conforme a necessidade de uso e área de aplicação. Os aplicadores bipolar e tetrapolar, eles não necessitam da utilização da placa de retorno. Porém, o aplicador monopolar, ele necessita da utilização da placa de retorno. Este equipamento não possui a opção de utilização de aplicador íntimo. A radiofrequência, ela é um equipamento utilizado há muitos anos e é amplamente conhecida na estética. Ela tem sido, então, utilizada na medicina desde 1911. Porém, ultimamente, a partir dos anos 2000, ela vem sendo utilizada de forma mais precisa e de forma bem segura na área da estética, onde se desenvolve protocolos nas mais diferentes disfunções, sem que ocorra uma agressão à pele. O primeiro sistema de radiofrequência reconhecido, então, como sendo um equipamento não invasivo, onde se obteve melhoras de rugas, de celulite, foi então em 2000 pela FDA. Ela é um tipo de onda eletromagnética que gera um calor no tecido por conversão. E ela trabalha então em kHz e MHz, a partir de 30 kHz e 300 MHz. Ele é um recurso não ablativo e não invasivo. A corrente eletromagnética produzida pela radiofrequência consegue alcançar os tecidos mais profundos, gerando um importante calor, porém de forma bem segura. A impedância no tecido vai diminuir conforme aumenta o aporte de fluidos ou aumenta o aporte sanguíneo. E sendo assim, em tecidos pouco hidratados, nós teremos uma resistência maior à promoção do calor. Então, a gente deve estar observando também de que tecidos pouco hidratados oferecem menos resistência e a gente deve estar sim se preocupando com a hidratação prévia desse tecido para otimizar o resultado com a radiofrequência. Deve-se considerar então que nos tecidos vivos há 3 tipos de moléculas: as moléculas com carga, as moléculas dipolares e as moléculas não polares. Os diferentes tecidos possuem proporções variadas destas moléculas, o que influencia na condutividade e na geração do calor. Existe então, por exemplo, um campo elétrico exterior que provoca uma fricção, por exemplo, entre a água e o hidrogênio. Isso faz com que ocorra um atrito e a geração de calor tecidual. E a condução iônica, onde eu tenho também tecidos com íons carregados de carga positiva, como o cloro e o sódio, e vão ocorrer então
acelerações de partículas que geram a produção de calor. Então, quanto mais cargas eu tiver, quanto maior a minha aceleração tecidual, maior vai ser o calor gerado. Para isso, eu preciso ajustar também a minha potência no equipamento. Quanto maior a minha potência no equipamento, maior a aceleração e maior o aquecimento proporcionado. Por isso que se fala, tecidos pouco hidratados vão ter uma geração de um aquecimento menor. Quando a energia eletromagnética passa então pelos tecidos, ela gera essa fricção e atrito que eu relatei anteriormente, e isso faz com que ocorra uma elevação térmica, sempre protegendo a pele. As propriedades térmicas do tecido podem estar variando, e isso vai depender muito da idade do meu paciente, do pH, da concentração de eletrólitos no tecido, concentração e orientação de fibras colágenas e os níveis de hidratação. Ela é utilizada no tratamento de diferentes alterações estéticas que requerem reestruturação de colágeno, rejuvenescimento cutâneo, remodelamento corporal, tratamento de rugas, flacidez, fibroses e aderências, celulite, dentre outros. A técnica não é invasiva e os efeitos ocorrem na área de tratamento, ou seja, os efeitos ocorrem no local da aplicação da tecnologia, ou seja, deste recurso. O objetivo de cada sessão é oferecer a melhora da característica tecidual conforme a disfunção. Por isso que se fala, é importante observar a disfunção estética, a característica desta disfunção e a forma de tratamento. Eu preciso, por exemplo, alcançar temperaturas mais elevadas para tratar esta disfunção, ou eu preciso temperaturas mais amenas para tratar esta disfunção. Por isso que é importante avaliar sempre o cliente, avaliar a disfunção e, a partir disso, elencar o melhor tratamento com o uso da radiofrequência. A validação da radiofrequência para o uso na estética foi possível a partir de um longo período de estudos e observações dos seus efeitos nos tecidos biológicos. A partir disso, foi possível identificar que o aquecimento a nível de derme papilar e também a nível de gordura subcutânea. A partir disso, consegue-se identificar também um aumento da atividade fibroblástica e a formação de um novo colágeno no tecido, e também evidenciar importantes melhoras nas áreas que foram tratadas quando comparadas com áreas não tratadas. Então, inicialmente, se observava respostas muito importantes quando se tratava de melhora de colágeno. Logo em seguida, se observa também uma melhora no tecido adiposo e uma redução também da camada adiposa. Efeitos fisiológicos. Dentre os efeitos fisiológicos da radiofrequência, a gente pode estar destacando a vasodilatação arterial e capilar, o aumento da circulação sanguínea, um maior aporte de oxigênio no tecido e também maior aporte de nutrientes no tecido. Facilita a eliminação de toxinas, incrementa a lipólise, auxilia no metabolismo da gordura, reabsorção de líquidos intercelulares, reafirma e tonifica a pele, melhora o aspecto do fibroedema geloide e incrementa também a síntese de colágeno. Efeitos esperados. A curto prazo, ocorre a vasodilatação, ocorre uma ativação do metabolismo celular, do sistema circulatório da região tratada, aumento da elasticidade das fibras colágenas, com a diminuição da sua densidade. Para isso, indica-se temperaturas menores que 37 graus. Com temperaturas menores de 37 graus, eu não quero causar um dano ao tecido, e sim melhorar o seu aspecto, melhorar a sua característica, devolvendo então mais elasticidade,
diminuindo a sua densidade e devolvendo característica fisiológica normal a este tecido. A longo prazo, eu posso esperar efeitos como a lesão térmica. A lesão térmica, ela é gerada com temperaturas acima de 38 graus. Entre 38 e 42 graus. Quanto mais alta a temperatura intersticial for, maior vai ser a minha resposta inflamatória. Então, um grande aumento de temperatura vai produzir a instalação do processo inflamatório. E, consequentemente, vou ter um estímulo fibroblástico, onde eu vou ter maior incremento na produção de colágeno e elastina, promovendo também um aumento da densidade das fibras de colágeno e, com isso, uma reorganização e a devolução de estruturas de sustentação à pele. As temperaturas diferentes, então, como eu já mencionei antes, oferecem resultados diferentes. Isso é importante eu saber quando eu vou trabalhar com radiofrequência. Então, a termoterapia, ela promove um aumento da elasticidade dos tecidos ricos em colágeno. Aumentos leves de temperatura entre 35 e no máximo 37 graus a nível de superfície cutânea, eu aumento a extensibilidade e consigo reduzir a densidade. Isto, por sua vez, vai implicar na melhora do tratamento de patologias como celulite com fibrose, cicatriz hipertrófica, fibrose pós-cirúrgica, melhora a nutrição tecidual, melhora também a hidratação da pele. Então, sempre observar a temperatura que eu quiser. Intervalo entre as sessões. Ronzio, em 2009, relata que a radiofrequência auxilia na formação do novo colágeno em 21 dias. Então, ele sugere que a aplicação ocorra a cada 21 dias, toda vez que as temperaturas estiverem entre 38 e 42 graus. Rantachi sugere que a aplicação deva ocorrer a cada 28 dias. Na literatura, encontramos autores que relatam que o corpo responde a altas temperaturas, estimulando uma proteína denominada proteína de choque térmico, que ocorre com a elevação da temperatura, ou seja, temperatura alta estimula a produção, a formação da proteína HSP47, que é a proteína de choque térmico que protege o colágeno tipo 1 durante a sua síntese. E a sua liberação ocorre imediatamente após a agressão causada por altas temperaturas. Então, existe uma unanimidade na literatura onde se tem, então, com clareza a afirmação de que existem proteínas que são estimuladas com o intuito de proteção do nosso colágeno tipo 1. Tá? A hiperemia, que é gerada a nível de derme pela radiofrequência, produz um estímulo de síntese dessas proteínas. O aumento da proteína de choque térmico e a expressão do TGF-beta1, que é o fator transformador de crescimento beta-1, que por sua vez estimula então os fibroblastos ao aumento da produção de colágeno. Então a gente tem mecanismos que são induzidos pelo aumento da temperatura que estimulam então a produção de um novo colágeno. As indicações da radiofrequência são regeneração de tecidos moles nos estágios de proliferação e remodelamento. Observar temperaturas baixas, potências baixas. Aderências e fibroses, temperaturas baixas, potências baixas. Cicatrizes hipertróficas, equeloides, celulite, temperaturas baixas, potências baixas. Flacidez e envelhecimento cutâneo, potência alta, temperatura alta. Estrias, adiposidade localizada, potência alta, temperatura alta. Então, eu preciso estar observando ou deixar claro para vocês quando eu me refiro a temperatura baixa abaixo de 37 graus, temperatura alta, temperatura acima de 38 graus, na nível de epiderme.
Sempre interessante utilizar o termômetro, principalmente quando eu quero estar observando temperaturas baixas. Nas disfunções estéticas, onde eu tenho tecidos ricos em colágeno, onde eu quero promover então uma melhora da maleabilidade, uma redução da densidade, volto a dizer, temperaturas baixas, onde o objetivo realmente é reduzir densidade de colágeno. Quando eu trabalho com temperaturas elevadas, eu aumento então a densidade do meu colágeno. E eu tenho então um objetivo que é aumentar a produção e o depósito de colágeno. Tecidos com pouco colágeno, como flacidez, rugas, estrias, cicatriz hipotrófica ou tecido adiposo, devo estar preferencialmente utilizando temperaturas entre 38 e 42 graus. Um tecido adiposo, ele é sensível a baixas temperaturas tanto quanto a altas temperaturas. Portanto, com radiofrequência, eu vou elevar a temperatura do tecido, gerando um dano ao adipócito e, consequente, eu vou levar a uma lipólise e também a indução de apoptose em casos de temperaturas elevadas. Gasparo, então, em 2003, fala que a radiofrequência atua em 3 níveis. Atua na microcirculação, estimulando a microhiperemia, aumentando, então, o fluxo, a atividade do fluxo nos capilares. No tecido adiposo, incrementa a microcirculação, aumenta o gradiente térmico e enzimático, ativa a lipólise por liberação das catecolaminas e o AMP cíclico. Na matriz intersticial, o aumento da temperatura aumenta a extensibilidade do tecido conectivo. A profundidade de penetração da radiofrequência é inversa à sua frequência. Portanto, eu posso estar observando que frequências baixas, profundidade maior, frequência alta, profundidade menor. Então, quanto menor for a minha frequência, maior vai ser a minha profundidade. Por isso que o equipamento traz as 3 frequências, a de 650 para tratarmos tecidos mais profundos, a de 1200 kHz para tratar tecidos intermediários e 2400 kHz, onde eu vou estar trabalhando tecidos mais superficiais. Parâmetros. Parâmetros em relação ao tempo de aplicação. A literatura traz para nós de que devemos alcançar a temperatura desejada e, a partir disso, calcular de 2 a 5 minutos por área de aplicador, ou seja, devemos calcular 2 minutos por tamanho de aplicador no mínimo e no máximo 5 minutos por tamanho de aplicador. A potência ou a dose. A potência ou a dose, ela vai te indicar a velocidade de aceleração de partículas intersticiais que vão promover o atrito e que vão gerar o calor. Toda vez que eu quiser temperaturas amenas, eu vou usar uma potência mais branda. Quando eu quero temperaturas mais altas, eu vou usar uma potência mais elevada. Também, a partir do momento que eu alcançar uma temperatura elevada, eu posso estar baixando a minha potência no equipamento para promover uma estabilidade na temperatura desejada, tá? Vamos falar um pouco sobre o aplicador monopolar. Então, o aplicador monopolar ou aplicadores monopolares são aqueles aplicadores onde eu tenho a necessidade de estar utilizando uma placa de retorno. E eu tenho também, com o aplicador monopolar, eu tenho a possibilidade de estar trabalhando estruturas mais profundas. Então, eu sempre devo observar a área de aplicação e também a área de posicionamento da placa de retorno. A placa de retorno pode ser posicionada, então, no modo coplanar ou no modo contraplanar. Eu preciso saber o seguinte: a energia vai entrar através da manopla, através do aplicador, vai percorrer todo o tecido ou o corpo até alcançar a placa de retorno. Então, quanto mais distante a placa de retorno estiver, maior vai ser este percurso.
É importante observar que não podemos ter estruturas metálicas entre o aplicador e também a placa de retorno, ou seja, a radiofrequência ela é contraindicada em casos de pessoas que possuem implantes metálicos. O modo bipolar. O modo bipolar, ele não necessita a utilização da placa de retorno, ou seja, bipolares são os aplicadores que possuem 2 polos, que possuem 3 polos ou 4 polos, enfim. Então, são aplicadores onde a energia sai por um dipolo e ela volta ao equipamento por outro. E a aceleração vai acontecer na área de aplicação, na área específica de aplicação. Então, para uma boa efetividade do equipamento, a empresa sugere a utilização de gel neutro ou de gel glicerinado para um bom acoplamento. Como aplicar? Na área facial, sugere-se então movimentos ascendentes, sempre na direção da raiz do cabelo. Os cantos externos, então, em direção à região mentoniana. No pescoço, também movimentos ascendentes para a região mandibular. E na região corporal, sugere-se observar, então, o sentido das linhas de tensão. Na face, eu também posso estar observando o sentido da linha de tensão para a aplicação da radiofrequência. Eu devo estar selecionando no equipamento, então, a minha potência, e esta potência vai determinar a velocidade ou o aquecimento tecidual. Recomenda-se, então, a utilização do gel neutro ou do gel glicerinado na área de aplicação. Não é necessário uma grande quantidade deste produto, e sim o suficiente para que ocorra um bom deslizamento. O aplicador deve estar em constante movimento, não se indica deixar o aplicador parado sobre a estrutura, seja ela corporal ou facial, em função do superaquecimento no mesmo local e um desconforto importante ao cliente. Os movimentos devem ser uniformes, eles podem ser em 8, eles podem ser em semicírculos, eles podem ser lineares. O importante é que eu mantenha a mesma velocidade de aplicação e que eu aborde toda a área em evidência para ser tratada, sendo ela corporal ou sendo ela facial. De acordo com o fabricante do Eternia Clinic, devemos observar o intervalo entre as sessões. As sessões que forem realizadas com temperaturas de até 37 graus, sugere-se intervalos de em torno de 2 dias. Agora, temperaturas onde alcançadas acima de 37 graus, sugere-se intervalos entre 7 e 21 dias. As associações que podemos estar realizando com o Eternia Clinic. Podemos associar a radiofrequência com a endermologia, muito frequentemente utilizada em tratamentos de celulite, em tratamentos de fibroses, em tratamentos de aderências. Então, eu tenho essa associação já consolidada no tratamento dessas disfunções. A radiofrequência também pode estar sendo associada às correntes excitomotoras, como por exemplo no tratamento da gordura localizada. Pode estar sendo associada ao ultrassom, à lipocavitação, à crioterapia, criolipólise, à drenagem linfática, à ozonioterapia. Então, são recursos que podem estar sendo associados à radiofrequência e que potencializam os resultados. A empresa fabricante do produto, então, não indica a utilização do aplicador monopolar na face. Cuidado, então, faces magras, inicie as aplicações faciais utilizando o aplicador bipolar com baixa potência. Observar também proeminências ósseas e também globo ocular. Por quê? Não existe uma indicação de aplicação sobre globo ocular e a proeminência óssea ela vai ter um aquecimento muito rápido. Então, devo observar sempre
cuidar e aplicar então de forma uniforme e precisa em todas as áreas e manter também um bom acoplamento. Então eu devo acoplar bem o meu aplicador e movimentar ele de forma uniforme, justamente para que eu consiga distribuir muito bem a minha temperatura na pele. Devemos respeitar sempre a sensibilidade do nosso cliente. Então, o nosso cliente deve sim ser respeitado em relação às aplicações. Devemos observar também características pré-aplicação, como por exemplo, a sensibilidade deste paciente está íntegra, eu posso aplicar, ele vai ter condições de responder à temperatura, no caso de eu estar trabalhando com altas temperaturas sem a utilização de termômetro. Então é importante observar sempre a integridade tecidual. No modo monopolar, então, a placa de retorno deve ser acoplada a uma estrutura próxima ao aplicador, observando sempre de que a energia eletromagnética entrará no corpo através do aplicador e voltará ao equipamento através da placa de retorno. Então, eu preciso ter 100% de acoplamento da placa de retorno e também posso estar utilizando um gel condutor na placa de retorno. Isso facilita, então, o retorno da energia. Observando que, então, no modo monopolar, a energia eletromagnética transitará por todo o eixo entre o aplicador e a placa de retorno. A placa de retorno pode ser aplicada no modo coplanar ou pode ser aplicada no modo contraplanar. Observando, então, a necessidade de posicionamento para que eu consiga, então, utilizar bem a tecnologia. O aplicador monopolar ele é indicado para áreas corporais. Tá? Deve-se ter cuidado também com o manuseio dos aplicadores. Observar de que ocorram batidas ou quedas, isso pode estar danificando também o produto e gerando um mau funcionamento na hora da condução da energia eletromagnética. Para que eu tenha, então, resultados otimizados e fidedignos, eu não devo estar interrompendo a aplicação. Então, eu devo estar aquecendo o tecido e manter a aplicação ao longo do período que eu desejar. No caso, 2 minutos ou 5 minutos de manutenção de temperatura na área elencada. Sempre manter, então, o aplicador em contato pleno com a pele. Cuidar para não elevar em partes e sim totalmente acoplado, que vai favorecer o aquecimento uniforme. A escolha da manopla sempre vai depender da área de aplicação. Se for uma área menor, o aplicador bipolar, uma área maior, aplicador tetrapolar. Mais profundidade, um aplicador monopolar também. Para alcançar, então, uma temperatura superficial de 40 graus, é necessário que os movimentos sejam realizados de forma lenta e de forma uniforme, salientando que não existe a necessidade de grandes quantidades de meio de condução, que no caso a indicação é o gel condutor neutro ou o gel com gel glicerinado. Para a manutenção da temperatura, para você não precisar ficar aumentando a sua velocidade de aplicação, sugere-se baixar a potência e assim você poderá estar aplicando de forma tranquila e uniforme e mantendo de forma mais uniforme a sua temperatura. A leitura da temperatura deve ser realizada com um termômetro infravermelho, o qual não acompanha o equipamento. Devemos sempre, então, respeitar proeminências ósseas. Contraindicações. As contraindicações do produto, então, referenciadas pelo fabricante são gestantes, portador de marca-passo ou cardiopatias, pessoas com implante metálico, doenças de pele como dermatites, erupções cutâneas, regiões de pálpebra superior, acnes, fístulas,
procedimentos infecciosos, processos inflamatórios agudos, preenchimentos, doenças vasculares, uso de isotretinoína, cânceres ou metástases, trombose venosa profunda, dentre outras alterações. A higienização. Os aplicadores devem ser higienizados com uma toalha de papel. Logo em seguida, umedecer um pano ou uma flanela com álcool 70% e limpar os aplicadores. O equipamento também pode estar sendo limpo com álcool 70% e um pano umedecido. É importante estar com o equipamento, bem como seus aplicadores, limpos e armazenados em local limpo também, a fim de evitar um acúmulo de sujidades, como por exemplo resíduos de gel. A modulação do equipamento. Na tela inicial do equipamento, eu posso estar, ao momento que eu ligar o meu equipamento, eu vou estar escolhendo eletroporação ou radiofrequência. A radiofrequência, vou estar selecionando na seta para avançar ou descer, para cima ou para baixo. Seleciono a minha frequência, eu posso estar selecionando a frequência de 650, 1200 ou 2400 kHz. Isso vai depender sim da profundidade de alcance que eu quero no meu tecido. Após isso, eu vou selecionar o meu tempo, o tempo que eu reservei para a aplicação do meu protocolo. Em seguida, eu vou ajustar a potência que vai de 20 a 120 watts. E a potência que vai estar determinando a temperatura que eu vou alcançar. Sugestão de protocolos. Protocolo para rejuvenescimento facial. Utilizar sempre um sabonete líquido ou um gel de limpeza facial. Higienizar toda a parte da face onde eu estarei abordando com o protocolo. Certificar de que está livre de sujidades. A partir disso, eu vou dividir a face em diferentes áreas de aplicação e vou selecionar então a frequência que eu vou utilizar, vou selecionar o meio de condução, meio de deslizamento. E após alcançar a temperatura desejada, eu devo estar observando de 5 a 7 minutos cada área. A temperatura deve estar superior a 38 graus e a frequência que se sugere para protocolo facial de 2.400 ou 1.200 kHz. Como meio de contato, então, como eu já falei, a gente pode estar usando o gel neutro ou o gel glicerinado. Deve estar abordando. Alcancei a temperatura desejada, mantenho entre 5 e 7 minutos, migro para outra região e depois migro para outra região. E assim eu posso estar fazendo um protocolo de rejuvenescimento. Para finalização, então, após remover o meu meio de condução, eu posso estar fazendo uma finalização com um sérum de ação firmadora ou vitamina C e seguido de utilização do filtro solar. Se indica, então, este protocolo a cada 21 dias. Aqui a gente traz, então, uma resposta de uma cliente que recebeu 4 sessões de rejuvenescimento com radiofrequência. Protocolo para celulite. Para a celulite, então, solicita-se uma higienização prévia, pode ser com clorexidine, faça a esfoliação da área que vai ser abordada e a partir disso a gente vai estar selecionando a frequência do equipamento entre 650 kHz ou 1.200 kHz, como você desejar. Aplica-se a radiofrequência por aproximadamente 5 minutos após alcançar a temperatura desejada. Lembrando que, no caso da celulite, sugere-se uma temperatura de até 37 graus, ou seja, uma temperatura nível de epiderme de 36 graus Celsius, porque aqui o objetivo é alongar fibras de colágeno, devolver maleabilidade tecidual e não causar uma agressão por alta temperatura, tendo em vista que uma agressão por alta temperatura vai gerar um processo inflamatório e, consequente, eu vou ter um depósito de mais colágeno.
Então, eu vou utilizar baixa temperatura, em seguida eu vou estar aplicando o dermovácuo com uma pressão negativa de até 100 milímetros de mercúrio, com o intuito de promover um alongamento e uma melhora da característica fibrótica e nodular da celulite. Finalizo o meu protocolo para a celulite com um sérum corporal específico para a celulite ou um creme lipolítico. Observação: este mesmo protocolo pode ser realizado para fibroses e aderências. O intervalo das sessões deve ser realizado 1 a 2 vezes por semana. Um protocolo para a gordura localizada. Devo fazer a higienização corporal do local com clorexidina. Faço uma esfoliação com movimentos circulares, com esfoliante corporal. Programo a minha radiofrequência com os seguintes parâmetros: frequência de 650 kHz, um ajuste de aproximadamente 5 minutos após alcançar a temperatura desejada, que neste caso vai variar entre 38 e 42 graus, salientando que quanto maior a temperatura, maior vai ser a agressão tecidual e melhor vai ser a minha resposta fisiológica para essa disfunção. Com o aplicador corporal, então, eu vou estar realizando movimentos uniformes de deslizamento em todo o quadrante que eu previamente selecionei para a aplicação da radiofrequência. Posso estar utilizando, neste caso, o aplicador monopolar, utilizando então a placa de retorno numa área contraplanar ou coplanar, observando um distanciamento mínimo de pelo menos 10 centímetros entre a placa de retorno e o aplicador para o tratamento de gordura localizada. Devo finalizar então meu protocolo com um sérum corporal ou um creme lipolítico. O intervalo entre as sessões é de 1 vez por semana ou a cada 2 semanas, ou seja, 7 ou 14 dias de intervalo. Aqui eu trago então o resultado para vocês da utilização da radiofrequência. Foram 3 sessões e a gente consegue observar sim uma melhora interessante na gordura, bem como na flacidez desta paciente. Protocolo para flacidez. Devo fazer a higienização local com clorexidina, fazer uma esfoliação do local onde eu vou estar aplicando a radiofrequência. Vou ajustar preferencialmente a frequência de 1200 kHz. Vou utilizar aproximadamente 5 minutos com o aplicador tetrapolar. Após alcançar a temperatura ideal, que fica entre 38 e 42 graus, eu faço a manutenção então dos 5 minutos. Após isso, eu vou finalizar com sérum corporal tensor ou um creme tensor. O intervalo entre as sessões é de 7 a 14 dias. Aqui eu trago então o resultado de 6 sessões de crioterapia e 6 sessões de radiofrequência. Observa-se então uma melhora importante tanto no tecido, redução do tecido adiposo, quanto na flacidez tecidual. Um protocolo para estrias com radiofrequência. Faço então a higienização do local, preferencialmente com clorexidina. Faço uma esfoliação na área onde eu vou estar aplicando a radiofrequência. Vou selecionar a área, toda a área corporal onde eu tenho as estrias em evidência, preferencialmente com uma frequência de 1200 ou 2400 kHz. Vou utilizar então uma temperatura de entre 38 e 42 graus, sugere-se temperaturas de 40 a 41 graus, manter a aplicação entre 5 e 7 minutos do local e sugere-se a utilização do aplicador tetrapolar. Após, eu devo finalizar utilizando um sérum corporal para estrias
ou um fator de crescimento, EGF ou IGF. O intervalo entre uma sessão e outra é de 14 dias. Posso estar também realizando um peeling diamantado antes da radiofrequência e logo em seguida utilizar o protocolo com radiofrequência e com fator de crescimento. Então agora finalizamos este treinamento, colocamos à disposição de vocês o endereço eletrônico treinamento2@medicalsan.com.br.